Saudações, amigas e amigos, eu sou Ellison Silva e chego com a edição 114 do Quarta Categoria, a casa da Série D do Campeonato Brasileiro. Começo essa edição pedindo a vocês que sigam a gente nas redes sociais, né? A gente está no Instagram e também no X, o antigo Twitter, sempre no @pcategoria. Semana passada a gente disse por aqui que a partir desse episódio a gente ia estar na grade do nosso futebol, mas a gente teve alguns problemas de logística e não foi possível para hoje. Mas a parceria mesmo vai acontecer. Fiquem de olho nas nossas redes sociais e nas deles também, do @nossofutebol, para a gente vai divulgar nos próximos dias aí a data certinha que a gente começa a entrar na grade do nosso futebol. Mas vamos lá, passamos da terceira rodada da Série D e acho que temos como destaques Manauara 13, Inter de Limeira, que segue com 100% de aproveitamento após esses 3 jogos. E, claro, a gente tem que falar também sobre essa indefinição de para ou não para o futebol brasileiro. Tivemos mais uma rodada com os times gaúchos sem jogar nessa Série D. Mas vamos falar vamos falar também do que aconteceu, da bola rolando também, abusando agora do conhecimento dos nossos amigos Felipe Augusto e Marcos Barcelos. Saudações, pessoal. Saudações, Ellison, Marcos, todos e todas que nos escutam, nos veem também. Agora, essa rodada teve muita coisa inusitada, né? O jogo começou um dia terminou no outro, mete o treinador e assim segue a Série D. Bom dia, boa tarde, boa noite a você, amiga e amigo ouvinte do Quarta Categoria, e aos meus amigos Ellison e Felipe, que estão aqui comigo, né? Há 114 episódios. E o destaque da rodada são os confrontos estaduais, né? Tivemos bastante, né, nessa terceira rodada. São os primeiros confrontos, os primeiros clássicos, né? Alguns casos são clássicos, outros nem tanto. E tivemos muitos bons jogos, né, entre equipes da mesma região. Pois é, tivemos várias partidas entre times do mesmo estado e a gente vai falar delas daqui a pouquinho, logo depois da nossa vinheta. O Quarta Categoria é um podcast sobre a Série D do Campeonato Brasileiro, que traz informações, curiosidades e conteúdo relevante sobre o futebol que fica longe da grande mídia. Com eles, Felipe Augusto, Marcos Barcelos e Ellison Silva. Nós mesmos, nós que chegamos com a edição 114 do Quarta Categoria. E nessa primeira fase, quem nos acompanha desde 2020 sabe que é muita correria, né? Então vamos logo para o que interessa. O Grupo A1 teve derrota do Maitá em casa por 2-1 para o Rio Branco do Acre. O São Raimundo de Roraima, também como mandante, foi derrotado pelo Trem por 1-0. Princesa dos Solimões e Manaus fizeram um movimentado 3-3 no Gilbertão. E no estádio da Colina, o Manauara manteve os 100% de aproveitamento, vencendo o Porto Velho por 3-1. Palmares, Romarinho e Pardal fizeram os gols do time amazonense, enquanto Bacas fez o gol de honra do time de Rondônia. Na tabela, a gente tem o Manauara com 9 pontos, Porto Velho com 6, Princesa dos Solimões com 5 e o Manaus também com 5, fechando essa zona de classificação. Trem e Rio Branco com 4 e o Maitá e São Raimundo de Roraima ainda sem pontuar, fecham a tabela. Eu vou começar agora pelo Marcos. O que é que você destaca nesse grupo, Marcos? Esse duelo amazonense de 6 gols foi bem animado e disputado em 2 dias, né? Pois é, esse aí foi o primeiro dos confrontos estaduais nessa rodada que tiveram muita emoção, né? Um jogo de 6 gols, né? Basicamente, a maioria saiu no segundo dia de jogo, né? Por conta de um problema de energia na cidade de Manacapuru, no interior do Amazonas. E o destaque também da partida que tivemos 3 pênaltis, né? 2 do lado do Princesa e 1 do lado do Manaus, né? Um jogo muito agitado, né? Como falamos, 6 gols, e que abre uma sequência aí de confrontos do G4, né? Que na próxima rodada nós vamos ter o Princesa visitando o Manauara e o Manaus visitando Porto Velho, né? Então são confrontos diretos aí. E quem está fora do G4 vai ficar muito de olho, porque daí pode surgir uma brecha para uma dessas equipes entrarem no G4, né? Ou, dependendo dos resultados, a distância pode até aumentar, né? Então, vale muito a pena ficar de olho na próxima rodada do Grupo A1.
Bom, falando sobre o Manauara, né, que é o líder aí, uma das equipes que tem uma vantagem acima de 3 pontos, né, para o quinto colocado, né, então já tem garantido mais uma rodada na zona de classificação da próxima fase, e vai ser um confronto direto, dá para dizer, né, quem vencesse seria líder isolado. Acabou que o Manauara fez um gol contra o Porto Velho. No segundo tempo, o Porto Velho contou com a ajuda do Gabriel Félix, goleiro do Manauara, para empatar em 1-1, mas o time conseguiu ali se assentar, ter calma e conseguiu fazer o 3-1 depois desse susto, né, contra o Porto Velho. Né? O Porto Velho que fez gol com o Emerson Bacas, que é um dos grandes nomes aí do Porto Velho na história, e figura encarimbada, né, nas edições Série D. E o Porto Velho teve essa derrota, mas nada para se desesperar. É um confronto aí que a derrota seria uma lógica, né, não é ponto perdido. E esse é o grupo, né, que tem duas equipes aí que sem pontos, né, o Maitá e São Raimundo. É o único grupo até o A7, né, já que o Auí está desfalcado de jogos. O único grupo tem duas equipes zeradas, né, o Maitá e São Raimundo muito mal nesse início, inclusive, um time que a gente sempre aposta, mas parece que perdeu muita força em relação aos outros anos. Depois de conseguir na justiça a vaga nas semifinais do Maranhense e ser eliminado pelo Sampaio Corrêa, o Motoclube teve outro duelo local, só que agora pela Série D, e venceu o Maranhão por 2-1 para subir a ponta do grupo A2. Camarão fez o gol do MAC, mas o Bicho-Papão virou com gols de Paulo Rangel, os 2 gols dele. A terceira rodada da chave teve também o duelo piauiense, com um empate por 1-1 entre River e Altos. Também em 1-1 ficou o duelo paraense entre Água de Marabá, que contratou Rodrigão, e o Cametá. Fluminense do Piauí fez 1-0 no Tocantinópolis e conquistou sua primeira vitória na competição. A tabela tem o Motoclube na liderança com 7 pontos, seguido pelo Maranhão, que perdeu o técnico Zé Augusto para o Sampaio Corrêa. O Maranhão está com 6 pontos. Tocantinópolis e River completam o G4 com 4 pontos. Quem também tem 4 pontos são Altos e Fluminense, e na rabeira ali da tabela estão com 2 pontos. Estão o Águia com 2 pontos e o Cametá com 1 ponto apenas. O que é que você tem para trazer para a gente, Felipe, desse empate aí entre River e Altos lá no Albertão? O River foi melhor, teve mais volume de jogo, teve mais chance de conseguir a vitória, mas acabou que martelou, mas acabou que o Altos conseguiu fazer 1-0, não teve tanta chance assim, mas conseguiu aproveitar a que teve e abrir o placar, né? E depois o River conseguiu também manter ali o jogo, o estilo, o padrão de jogo que vinha tendo no confronto, um confronto bem equilibrado historicamente, né? O River podia empatar em vitória São Altos, esse confronto acabou que ficou no empate, e eu fui parado, o River, né, talvez são um dos destaques aí dessa série D nesse início, ele vem se destacando muito pela equipe riverina, mas o time também não engrena tanto, né, consegue agora, empata agora com o Altos, né, o Altos que perdeu em casa com o Motoclube, conseguiu agora nesse clássico, dá para dizer, né, um jogo atualmente pesado no Piauí, e conseguiu esse empate fora de casa para tentar se recuperar na tabela. Ainda não está no G4, mas tem potencial para isso. Né? E acaba que o Motoclube, que é a grande surpresa por ter vencido 2 jogos que não se esperava. Pois é, o Motoclube, como o próprio Felipe falou, venceu 2 jogos em sequência, né? Jogos que, depois de uma estreia ali, foi um pouco conturbada diante do Tocantinópolis em casa, acabou batendo 2 favoritos aí a classificação do grupo, né? 2 resultados que engrandecem aí o momento do Motoclube, que passou por um momento turbulento nessa temporada, não fez um grande campeonato maranhense, né? Ficou aquém do que se espera de uma camisa tão pesada do futebol do Maranhão. E o Maranhão, que vinha muito bem, agora pode ter uma instabilidade a partir de agora, ainda mais não só com a derrota fora, como visitante diante do Motoclube, mas também com a saída do técnico Zé Augusto, que agora vai para o Sampaio Corrêa, e Vinícius Saldanha assume o comando do Demolidor de Cartazes. Né? Agora é ver como é que o clube vai se comportar, como é que os jogadores vão assimilar o trabalho do Vinícius Saldanha, para ver se tem essa continuidade no restante da competição, continua fazendo uma boa campanha na Série D, ou se o time vai sentir essa perda e possa sofrer bastante aí no decorrer da primeira fase. Só uma coisa, antes do Larissa, só uma correção da minha parte, né?
não era esperado 2 vitórias seguidas, né? Acabou que vencer o Maranhão não era uma surpresa, assim, mas essa sequência, para mim, é surpreendente, não era esperada. E interessante essa troca do Zé Augusto, né, do Maranhão pelo Sampaio Corrêa. Ele que tem história por lá, né, jogou por lá, foi auxiliar técnico também da Bolívia querida, mas profissionalmente é até interessante de ver, até porque ele faz essa troca antes da final do Maranhense. A final vai ser entre Maranhão e Sampaio Corrêa, e recentemente ele também rejeitou, na verdade, uma proposta do Ferroviário do Ceará que triplicava o salário que ele recebia no MAC. Ele preferiu ficar, continuar o projeto, e agora faz essa troca pelo Sampaio Corrêa, coisas do mundo do futebol, né? Passando para o grupo A3, que teve também duelo estadual na terceira rodada. Santa Cruz de Natal conseguiu seus primeiros pontos vencendo justamente o América de Natal por 3-2 ainda no sábado lá no Barretão. O Iguatu venceu o Atlético por 1-0 no confronto de cearenses. O Souza venceu a primeira, finalmente, ao fazer 1-0 no Potiguar. Mas depois da vitória, Paulo Chardong pediu demissão do cargo de treinador, alegando problemas pessoais, e deixa o clube, né, depois de ser campeão paraibano e estar na terceira fase da Copa do Brasil. Empatou o primeiro jogo com o Bragantino, com o Red Bull Bragantino por 1-1 no Marizão, e vai na semana que vem decidir o jogo da volta em Bragança Paulista. Só que eu acho que o grande destaque dessa chave é o 13, que goleou o Maracanã por 4-0 fora de casa. Segue só sabendo que é vencer na competição, tem o melhor ataque, marcou 10 gols em 3 partidas, e um ataque muito poderoso, né, formado por Thiago Alagoano, que tem 4 gols aí na competição, tem o Thiaguinho também, o Wallace Pernambucano, que já estreou marcando, fez o primeiro gol dessa vitória sobre o Maracanã, e Jefinho, reserva de luxo, que marcou nas 2 últimas partidas saindo do banco de reservas. É um 13 que está mostrando, que está querendo se credenciar para um dos candidatos ao acesso. Na tabela, o 13 tem 9 pontos, o Iguatu tem 7, o América de Natal e o Souza estão fechando o G4 com 4 pontos os dois. A tabela ainda tem o Maracanã também com 4 pontos, Potiguar e Santa Cruz do Rio Grande do Norte com 3 pontos, e o Atlético Cearense ainda está zerado na pontuação e trocou de treinador, né? Contratou o Jason Vieira como novo técnico. Apesar do Galo estar voando, eu vou querer que o Marcos fale aí sobre essa derrota que, até pela decisão do estadual, dá para chegar a considerar inesperada do América nesse duelo potiguar, né, Marcos? É uma derrota inesperada no sentido da decisão, mas também temos que ver que o América também está fazendo várias decisões aí, né? Tem que começar muito bem a Série D, tem o estadual, né, que está aí, que já terminou, já conquistou o título, né? E também tem uma Copa do Brasil para poder tentar alguma coisa, ainda que seja muito difícil jogando contra o Corinthians em São Paulo, né? Então, o América tem lidado com essas frentes aí, e o Santa Cruz vem fazendo uma boa temporada, né? Então, também, embora seja uma derrota que não era tanto de se esperar, pensando na final do estadual, né, que o América foi superior, nós temos aí o Santa Cruz, que vem fazendo uma grande temporada, né, e para essa partida contra o América, né, um jogão, 5 gols, né, teve como destaques o atacante Matheus Bambu, que fez os 3 gols do time da casa, né, e destaque também para Tiringa, né, que entrou no segundo tempo, né, e mudou a cara do jogo, né, fez 2 assistências, né, como o próprio Tiringa, o original, falaria, entrou encarnado, e fez 2 belíssimas assistências, uma que ele tombou para a defesa, a segunda, uma enfiada de bola para o Matheus Bambu consolidar o placar, fazer 3-1 naquele momento, né, e o Santa Cruz vai começando agora a pontuar na competição, né? Faz seus primeiros 3 pontos, só que eu acho que tem que ter mais atenção na defesa, né? É a pior defesa da Série D, embora faça jogos muito equilibrados, né? Mas já sofreu 8 gols em 3 jogos, então é hora de a defesa começar a apagar, né? O próprio Tiringa fala, né? Começar a apagar esse monte de gols tomados, né? Entrar mais encarnado dentro dos jogos e sair com resultados bons, né? Como este que foi desse tamanho. Essa questão de números, né? O Santa Cruz realmente é um entretenimento puro nesse grupo, né? Os placares aí não são elásticos, mas são bem equilibrados, mas com muitos gols, né? E falando sobre números, né, o 13 é o único clube da Série D, por enquanto, que chegou a 10 gols, né? A 2 dígitos de gols marcados.
E esse grupo também, né, tem o pior ataque do G4, né, que é o Souza, que conseguiu fazer a primeira vitória, tem um gol apenas marcado, mas teve empate sem gols, e os resultados aí colaboraram, e está no G4 com essa campanha de 1 gol e 2 sofridos. E o Iguatu, né, que é um dos únicos, perdão, um dos 2 clubes que não tomou gol ainda na competição, né, junto com o Inter de Limeira. O Iguatu é o vice-líder, é um time que a gente sempre fica de olho para uma boa aposta. Não fez as edições passadas tão bem assim, mas esse ano começa muito bem, né? A gente sempre tem aquele time que tem uma largada boa, a gente vai olhar os confrontos, né, para ver se pode ser uma coisa enganosa, mas no caso do Iguatu, a sequência é boa, né? Assim, é considerável, né? Empatou com o Souza fora de casa na primeira rodada, venceu o Santa Cruz, né, na segunda, e agora vence o Tercearense. Esse não é um resultado nem nada surpreendente, né? O Tercearense realmente deve ser o saco de pancada desse grupo, tende a ser, pelo menos, pelo que mostra até agora, e o Iguatu se consolida bem, nesse início, pelo menos, aí, na vice-liderança, já que o 13 realmente, com um ataque bem poderoso, está aí na frente, 100% de aproveitamento, mas o Iguatu realmente vai se provando aí como um time capaz de brigar bem por esse G4. E sobre o Souza, né, que acabou tendo o pedido de demissão, pegando todo mundo de surpresa lá, o Paulo Chardong acabou entregando o cargo na segunda-feira, depois de vencer o Potiguar. O Souza foi atrás do Leandro Senna, né, para ser seu substituto no mercado, mas acho que o grande destaque realmente é o 13, que tem esse ataque poderosíssimo. O Wallace Pernambucano chegou e parece que já jogava lá há bastante tempo, jogou só um tempo, né? O 13 saiu para o intervalo vencendo por 2-0 e com um homem a mais, quando estava 0-0 ainda, com 16 minutos de jogo, o 13 acabou ficando com um homem a mais, né? O Matheus Maranguape foi expulso, teve que fazer uma falta ali para impedir o gol do Thiaguinho, que estava indo sozinho em direção ao gol. Como foi fora da área, ele acabou recebendo cartão vermelho, e aí o 13 fez uma partida boa, excelente, e sem tirar o pé, mesmo com um homem a mais, mesmo com a vantagem logo cedo. Foi um 13 que me surpreendeu até a postura incansável do 13 de tentar buscar o gol o tempo inteiro. Bom, a gente parte agora para o grupo A4, onde tivemos vitória do Jacuipense por 2-1 no duelo de baianos com o Juazeirense, que segue sem vencer na competição. O Sergipe perdeu para o Retrô por 3-1 no Batistão. Jogo no Batistão. O Petrolina foi derrotado em casa pelo Itabaiana por 2-0 e demitiu o técnico William Lima, que conseguiu subir o time da segunda para a primeira divisão pernambucana no ano passado, e agora quem vai comandar a fera sertaneja vai ser o Alisson Dantas. Encerrando a terceira rodada da chave, o CSE ficou no empate por 1-1 com o Asa na reedição das semifinais do Alagoano. Rony Lobo ainda abriu o placar para o time de Arapiraca, mas Tata Baiano garantiu o empate para o Índio. Itabaiana, Retrô e Asa, nessa ordem, todos com 7 pontos. Tem como companhia na zona de classificação o Jacuipense, que está com 5 pontos. CSE com 2, Juazeirense, Sergipe e Petrolina com 1 ponto, completam aí as colocações desse grupo A4, Felipe. Começando pela parte de baixo, né, o Sergipe realmente não consegue engrenar na Série D, né? Um time que se perde no segundo semestre, pelo menos nesse início é assim, né? E o Jacuipense é o contrário, né? Apesar que na temporada passada foi bem mal na competição, mas conseguiu aí estar bem nesse início, né? E sobre o clássico, né? Esse é um clássico regional ali de Alagoas, né? Talvez não, acho que é o maior clássico interiorano, né, do estado, né? O Asa e CSA, o Asa tem um domínio maior, tem maiores feitos do que o clube, mas o clássico ele pega fogo, né? Recentemente tem um bom equilíbrio. O Asa conseguiu sair na frente, né, com 1-0, e acabou que num pênalti para muitos polêmico, né, o CSE conseguiu empatar, né? No lance que vai passar daqui a pouco, né? O jogador do CSE cabeceia, né? O jogador do Asa está caindo, né, para tentar defender a bola, acaba que a bola bate na mão dele, a bola ia em direção ao gol, me parece que sairia, mas o árbitro decidiu pelo pênalti por essa questão de mudar o destino que poderia ser o gol, né? O CSE, que tem essa dificuldade na Série D, também não começa bem, né? Esse grupo, inclusive o A4, é um dos dois que
times do quinto ou oitavo lugar não tem vitórias ainda, né? O A4 tem essa característica recentemente, né? Esse é o lance que eu havia falado, né? Do pênalti do CSA, que a bola parecia ir para fora, mas o árbitro decidiu pelo pênalti. E o Asa se consolida bem na competição aí, né? Nesse G4, junto com o Itabaiana e Retrô, que também parece bem forte para conseguir essa vaga na próxima fase. Bom, por outro lado, meu destaque vai para o jogo entre Sergipe e Retrô, né? Uma belíssima vitória da equipe pernambucana fora de casa, com gols de Giva, 2 gols de Giva e um gol de Fernandinho, e que é a dupla de ataque da equipe pernambucana funcionando de fato e garantindo uma bela de uma vitória fora de casa, e uma vitória que, apesar do placar até expressivo, né, 3-1 fora de casa, é sempre muito representativo, né? O Retrô passou por muitas dificuldades na primeira etapa. Até o final do primeiro tempo, só dava Sergipe, né? Teve muitas chances de abrir o placar. E na primeira grande chance que o Retrô teve, o Giva guardou, fez 1-0. E aí, pensando numa reação, o Sergipe tinha que voltar mais atento na defesa, acabou voltando para o intervalo, tomando o segundo gol logo nos primeiros 10 minutos de jogo, né, o que mata qualquer tipo de reação, né? E o time até tentou reagir, descontou com o Técio, só que novamente Giva apareceu para fazer o gol da vitória, que decretou o placar e bota o Retrô numa situação muito confortável, né? Por outro lado, o Sergipe vai ter um duelo contra o Petrolina na próxima rodada, e é um confronto assim, se é muito cedo ainda para falar em definições na Série D, né? Mas que pode desenhar, traçar aí o destino, pelo menos das duas equipes, né? De buscar uma reação, né, nas próximas rodadas. Quem sair com uma vitória nesse confronto, eventualmente, possa retomar o ânimo, né? Ou as duas podem começar a desenhar um rumo no qual possam morrer abraçados, né, caso acabe um jogo empatado, né, que não seria bom, como eu disse, não seria bom para nenhuma das duas equipes. Pois bem, a gente passou agora pelos 4 grupos de mais do Norte e Nordeste, né, dessa Série D do Campeonato Brasileiro. Agora a gente vai para aquele nosso intervalo bem rapidinho e a gente volta para falar sobre as outras chaves e também sobre os jogos que não aconteceram e essa situação de para ou não para o futebol brasileiro devido à tragédia, à catástrofe que está acontecendo, segue acontecendo e sem previsão de parar, pelo menos nesse momento, lá pelo Rio Grande do Sul. Daqui a pouquinho a gente retorna. Série D tem aqui Brasileiro Feminino Série A2 também. Terceirona Paranaense? Adivinha? O Futebol Lodge dos Holofotes, uma paixão pelo alternativo. Revista Série Z, a revista do futebol alternativo. De 2011, o site vozdatorcida.com traz o melhor conteúdo independente sobre o futebol paraibano, com credibilidade e sem compromisso de agradar ninguém. Para ficar por dentro de tudo que acontece no futebol da Paraíba, acesse vozdatorcida.com e siga em todas as redes sociais, @Voz da Torcida. Muito bem, bem rápido, a gente está de volta com a edição 114 do quarta categoria e nessa nossa quinta temporada de cobertura da Série D. É sempre bom ressaltar que a gente vai nessa quinta temporada de cobertura séria da Série D do Campeonato Brasileiro, que não é apenas memes, não é apenas só situações inusitadas, mas a gente conta também com histórias que daqui a pouquinho a gente vai chegar, que se contar ninguém acredita, né? A gente só acredita porque a gente está vendo. Bom, e com esse tempo todo a gente fazendo esse trabalho, né? A gente vai tentando fazer da nossa melhor maneira possível. A gente pede em troca, só que você siga a gente nas redes sociais. Estamos no Instagram e no X, que já foi Twitter, no @pcategoria. Também deixe seu like se estiver assistindo pelo YouTube, se inscreva em nosso canal, ative o sininho para saber quando é que vai sair episódio novo do quarta categoria e compartilhe nossos episódios que estão também nos tocadores de podcast e avisa ao pessoal que em breve estaremos também nas telinhas do Nosso Futebol, na Claro TV e na Sky, sempre nas tardes das terças-feiras, trazendo o balanço da Série D do Campeonato Brasileiro. Agora, a gente parte para o grupo A5,
que a gente tenta levar a Série D de uma maneira mais séria, mas tem coisa que não tem como ser levada a sério. E no Grupo A5 a gente teve a situação mais pitoresca da história acho que não só da Série D, mas talvez de todo o futebol brasileiro. Mas daqui a pouquinho a gente comenta sobre ela. Porque a chave teve um empate por 1-1 entre Iporá e Craque. O capital do Tocantins perdeu por 2-1 para o Anápolis. Misto e União Rondonópolis ficaram no 1-1. E aí a gente chega nessa parte do surrealismo. Real Brasília e Brasiliense estavam empatando por 0-0 no Defelê e a partida foi para o intervalo. Nos vestiários, o manda-chuva do Brasiliense, o ex-senador Luiz Estevão, reclamou bastante com o treinador Paulo Roberto, que não aceitou essas reclamações e decidiu pedir demissão ali no vestiário mesmo, no intervalo do jogo. E ele e sua comissão técnica não voltaram para o segundo tempo. E aí, na segunda etapa, o médico Jorge Oliva deu as instruções ali na beira do gramado ao Brasiliense, que acabou vencendo o jogo por 2-1. Caio Nunes fez os 2 gols do Jacaré e Matheus Diogo descontou para o time do presidente monarquista. Com a vitória dirigida aí pelo médico, com a vitória dirigida pelo médico, o Brasiliense tem, que contratou Luiz Carlos Vinck, né, como novo treinador, o Brasiliense tem 6 pontos e é o líder do grupo A5. Iporá e Craque tem 5 pontos, o capital do Tocantins estaria classificado se a primeira fase acabasse hoje com 4 pontos ganhos. A tabela ainda tem Anápolis com 4 pontos, Misto e União Rondonópolis com 3, Real Brasília com 0 pontos, Felipe. Como é que a gente explica para o pessoal que teve uma demissão de treinador no intervalo do jogo de uma equipe como o Brasiliense? Surpreender não surpreende, né? Se tratando de Brasiliense, acho que nada que acontece lá gera mais surpresa na gente, mas no grande público está todo mundo espantado com essa situação. São alguns pontos, né, desse caso, né? Eu acho que isso retrata bem porque o Brasiliense está há 10 anos buscando essa volta à Série C. Né? Esse caso é bem emblemático. E acaba que essa vitória como médico, né, com o Jorge Oliva comandando a equipe, vira um folclore, vira até uma superstição de que deu certo a intervenção do presidente, né? Inclusive o Brasiliense teve uma nota oficial bem sincerona, falando o que foi realmente que aconteceu, não teve nada para esconder, revelou que, de fato, né, o Paulo Roberto Santos pediu demissão após críticas do presidente, né, durante o intervalo, então deixou bem as claras, mas é uma situação bem bizarra, né? Assim, não é algo para... Claro que na hora você dá risada, você acha engraçado, mas quando você vê na prática, não é uma coisa que você espera, nem assim, em qualquer divisão, né? No caso da quarta, que é ainda mais o campeonato nacional, para um clube que busca tanto essa vaga para a Série C, essa volta, né, à elite, digamos, do futebol brasileiro, mas acaba que ter esse comportamento de demitir o treinador, o treinador de se demitir por críticas, né, por interferência do presidente, né, em relação ao time, mas acaba que a vitória apaga um pouco, não deveria, o que aconteceu no intervalo, né? O Brasiliense, como você citou, já tem um novo treinador, a carreira de 45 minutos do Jorge Oliva foi encerrada, pelo menos por agora. E agora o Brasiliense que teve uma mini crise, né, como perdendo para o Craque, mas agora venceu e já é líder, né, da chave. Né? E só citar, né, passar pelos 2 matogrossenses que empataram, né, também 3 empates para cada equipe. Né? O Rondonópolis, que é um time cotado, ainda é cotado para fazer boa campanha, para lutar e por coisas melhores na competição, não consegue engrenar e empatou esse clássico, esse confronto regional com um misto aí, 2 equipes do mesmo estado que não venceram, mas também não perderam, só empataram. Só para finalizar, acho que o raciocínio do jogo do Brasiliense, né, é difícil até opinar, porque, por um lado, você tem uma falta de profissionalismo do lado brasiliense, de ter que o presidente invadir o vestiário no intervalo do jogo, no momento que é para passar tranquilidade e tal, fazer críticas, né? Não tem ambiente de trabalho dessa forma, né? O outro, não sei se o treinador fez certo também abandonar o time numa partida que até então vinha sendo difícil, né? Deixou à mercê do técnico treinador ali, né? Do médico treinador, né? Perdão.
comandar a equipe. Acabou dando certo, né? Saiu com o resultado, né? Mas não sei se é uma postura profissional também de se elogiar. Eu acho que acho que não tem um lado certo nessa história, não, pelo menos a princípio. Mas, por outro lado, eu vou dar o destaque para o jogo entre Capital 1 e Anápolis 2, né? Que foi uma vitória importante para a equipe goiana, que até então não havia vencido na competição nas 2 primeiras rodadas, tinha somado apenas 1 ponto, né? E foi uma vitória importantíssima porque impediu o crescimento do Capital na competição, que vinha muito bem nas 2 primeiras rodadas, somou 4 pontos, chegou a estar na liderança do grupo, né? E bota o Anápolis de volta na briga, embora ainda esteja em quinto, né? Claro que tem um campeonato inteiro pela frente para entrar no G4, né? Mas foi um resultado muito bom, ainda mais vencendo fora de casa, né? E o Anápolis volta a se impor, né? Quer dizer, começa a se impor na competição, né? Tem tudo para ser a equipe goiana mais bem colocada pelo histórico na competição e também até pela falta de confiança que a gente tem nos outros representantes. O grupo A6 começou com um empate sem gols no duelo capixaba entre Real Noroeste e Serra. Com gol de Marcelo Toscano, sempre ele, a Portuguesa do Rio de Janeiro venceu o Nova Iguaçu pelo placar de 1-0. O Itabuna também fez 1-0 no Audax Rio, que segue perdendo todos os jogos que disputou entre Carioca e Série D nessa temporada. Surreal isso daí. E na noite de segunda-feira, o Democrata também fez 1-0 no Ipatinga, no duelo de mineiros, dessa chave de poucos gols, 3 gols em 4 jogos. Talvez a grande surpresa da Série D até agora seja o Itabuna, que lidera a chave com 7 pontos, mesma pontuação do segundo colocado, que é o Democrata de Sete Lagoas. A Lusa Carioca entrou no G4 e agora soma 5 pontos. O G4 ainda tem o Nova Iguaçu com 4 pontos. Na sequência vem o Serra também com 4 pontos, Real Noroeste com 3, Ipatinga com 1 e o Audax do Rio de Janeiro, 0 pontos desde o Campeonato Carioca. Marcos. Bom, meu destaque, obviamente, né, vai ser o confronto de capixabas, né? Um empate em 0-0 entre Real e Serra. Pelo andar da carruagem, né, não só esse jogo, mas também o grupo A6 vai ser o grupo A7 deste ano. Né? Pela falta de entretenimento, falta de gols, né? Nível técnico baixo. Né? Mas falando sobre a partida entre Real e Serra, foram 20 minutos de sufoco que o Real Noroeste impôs ao Serra, né, com direito a grandes defesas do goleiro Camilato, ex-Inter de Limeira e ex-Vitória, né? Vitória do Espírito Santo, no caso. Com direito a grandes defesas do Camilato, também com direito a Cauê, volante do Serra, tirando bola em cima dali, desmaiando, logo na sequência. E assim, 20 minutos de pressão e depois um deserto criativo pelo lado do Real Noroeste, né? Acabou chutando algumas vezes, criou algumas situações, mas sem muito perigo ao gol do goleiro Camilato, não como foram nos primeiros 20 minutos. O Serra fez uma partida muito tímida, né? Um time que tem muita dificuldades ofensivas, mas eu vi uma certa evolução defensiva, principalmente, embora tenha sofrido esses 20 primeiros minutos de partida. Né? Foi uma equipe que, aos poucos, foi ajeitando sua defesa, sofrendo menos. Quando teve um jogador a menos com a expulsão do Thiago Ramos na segunda etapa, soube se portar muito bem defensivamente, não deixar o Real Noroeste se aproveitar da situação. Né? Mas, ainda assim, o resultado expõe muitos defeitos do tricolor serrano, né? Que é saída de bola, que ainda tem muita dificuldade na troca de passes, né? E aí entra a falta de qualidade de seus jogadores na defesa, com a bola nos pés. Como eu disse, a produção ofensiva ainda deixa muito a desejar, teve que depender de bola parada, de chutes de fora da área, para levar algum perigo ao gol do goleiro Neguete, que foi o destaque do Capixabão pelo Rio Branco. Mas, se for parar para analisar, a campanha do Serra até então tem sido até dentro do script, né? Uma vitória em casa, embora tenha sido um sufoco para o Audax, né? Uma derrota para o Nova Iguaçu, embora tenha sido de 4-0, mas era um resultado esperado, e um empate fora contra o Real Noroeste. Né? Na teoria, é uma campanha de quem estaria brigando por alguma coisa. Né? Na prática, ainda falta muito, tem muito que evoluir.
esse grupo A6, né, desde o início, desde a pré-Série D, antes de iniciar a disputa, a gente já tinha, né, tinha muitas interrogações, né, que ainda continuam, né, assim, se a gente fosse esperar, né, a lógica prevalecesse, até mesmo com 3 rodadas apenas, né, a gente teria ali a dupla carioca na frente, e talvez até o Rio Noroeste ali brigando pela terceira colocação, pela quarta colocação, pelo que fez estadual, em comparação às outras equipes, né. Mas acaba que o Democrata de Sete Lagoas, né, que acabou recebendo essa vaga no colo, né, depois de todas as desistências em Minas, mas acaba que não surpreende tanto ver o time bem, pelo menos nesse início, porque é um time que aproveitou muitos jogadores que estiveram, né, na primeira divisão estadual em algum estado, está começando a temporada, então o Vigor, apesar de os jogadores aí, muitos jogadores já estavam jogando, né? Acabou que isso se aproveitou também, mas formou um time novo, né? E acabou que conseguiu, pelo menos nesse início, demonstrar algo bem relevante, né? Tem jogadores experientes, jogadores com boa rodagem no futebol mineiro, que conseguem fazer esse bom início, assim como o Itabuna, né? Que também outra surpresa, né? E parece que a parceria com o Vitória realmente deu certo já, tá parecendo, né? Porque são 7 pontos em 3 jogos, dos 9 possíveis, e não me parece que vai ter uma queda absurda, assim, pode não se classificar, isso também não é, isso é normal, mas não me parece ali um time que vai fazer feio, assim como fez o Baiano, né? Quando o time era totalmente profissional, né? Já que agora os jogadores do Vitória sub-23 e sub-20 estão tendo mais chances de disputar jogos profissionais e começa muito bem, né? Então é um grupo aí que as incógnitas continuam, mas as duas que eram incógnitas conseguem iniciar muito bem, que é o caso do Itabuna Democrata e São da Portuguesa, né? Um confronto direto aí, duas equipes devem brigar por coisas melhores nesse começo, são as grandes favoritas dessa chave. E a Portuguesa conseguiu sobressair desse primeiro confronto carioca, já que na volta tem mais confronto, e o Audax, de fato, esse não surpreende mesmo. Isso. Só fazendo um complemento sobre até o Real Noroeste, no início muito fraco da equipe de agora Barra de São Francisco, né, com 3 empates em 3 jogos, sendo 2 em casa, né, em circunstâncias diferentes. No jogo contra a Portuguesa teve um jogador a menos até por inconsequência, né, do Laílson, que foi expulso no momento que o Real estava melhor no jogo, enfrenta o Serra, que é um adversário inferior, jogando em casa, não consegue a vitória, né? Assim, pensar que o Real Noroeste estaria nas 3 primeiras rodadas atrás do próprio Serra seria até impensável, né? E é uma equipe que, pelo potencial de investimento, né, pela sequência até do trabalho do Guzinho, né, que está desde 2019 no comando da equipe, é muito pouco estar com 3 pontos em 3 rodadas. Né? Isso, completando rapidinho o que o Felipe falou, né, acho que a gente não consegue, pelo menos nesse momento, imaginar uma queda tão grande do Itabuna, mas pela falta de condições dos outros de melhorar do que do Itabuna de piorar, né? É um grupo que realmente ele está bem nivelado por baixo desde, né, já se imaginava isso desde que foi formatada a chave dessa Série D. Passando para o grupo A7, muda treinador e não muda a rotina. A Inter de Limeira segue sabendo só o que é vencer. Depois que o Júnior Rocha saiu para dirigir o Guarani, a Inter de Limeira estreou o Felipe Conceição como treinador com vitória por 1-0 sobre o Água Santa. Gui Mariano foi o autor do gol que manteve a equipe do interior paulista com 100% de aproveitamento. Pouso Alegre goleou o Patrocinense por 4-1, mais um duelo mineiro. Brandão 2 vezes, Tiaguinho e Josiel marcaram gols do Pousão. Gabriel descontou para o Patrocinense. São José e Santo André ficaram no 0-0 e o Maringá venceu o Costa Rica por 2-0 no Willie Davis. A Inter de Limeira lidera a chave com 9 pontos, depois do triplo, e depois Inter com 9 pontos, e depois tem 3 times empatados. Pouso Alegre, Maringá e Água Santa estão com 6 pontos, em um grupo que parece já querer ter a definição cedo, da parte de cima descolada da parte de baixo da tabela, porque depois vem Santo André e São José com 2 pontos, Patrocinense
e Costa Rica com 1 ponto lá na rabeira da tabela. E Felipe Tigrão estreou bem na Inter de Limeira, né, Marcos? Quem que é? É o Marcos. Ah, sim. A bela estreia do novo treinador da Inter de Limeira, né? Já começa com um confronto diretíssimo, né? pela liderança da chave até, né? Que é contra o Água Santa, né? E pelo menos, se não for pela liderança, pelo menos pela melhor campanha dos paulistas na competição, né? Pelo menos nessa primeira fase. A vitória por 1-0 do zagueiro Gui Mariano. Inclusive, aí tem que destacar, né, o autor da assistência em cobrança de escanteio, foi o Albano, né, nosso queridinho desde 2020 aqui no podcast, né, jogador de muita qualidade, né, na bola parada, na assistência, na armação do meio campo, né, e praticamente decidiu a partida já com 8 minutos, né, foi um gol que decretou o placar, né, e realmente chama a atenção aí essa distância entre os 4 primeiros e os 4 últimos, né, deste grupo, né? E pelo visto, a tendência é que já na próxima rodada essa distância aumente muito, né? Porque ainda vamos ter na quarta rodada duelos entre os 4 protagonizados, de um lado um dos 4 primeiros e do outro lado um dos 4 últimos, né? E confrontos que aparentemente eu não vejo como uma equipe que está entre o 5º e o 8º lugar se sobressai entre um dos 4 primeiros, né? Temos aí Santo André contra o Água Santa, Santo André vivendo uma fase de pouca ambição contra o Água Santa, que vem muito bem na competição, Patrocinense que, na teoria, não deveria nem estar disputando, né? Tudo que aconteceu no Campeonato Mineiro, vai pegar o Maringá, que vem motivado com a vitória conquistada, né, que o Felipe já vai passar. São José, na fase ainda de vacas magras nessa competição, vai pegar justamente a Inter de Limeira para dar essa boa sequência no novo trabalho. E o Costa Rica vai tentar a reabilitação com o Pouso Alegre, mas ainda assim é muito difícil, né? O Maringá, né, fez uns grandes jogos, para mim, da temporada da equipe, né? Um time reformulado em relação ao estadual, mas que sobressaiu, né? Foi totalmente dono do jogo, não deu chance para o Costa Rica. No primeiro tempo não conseguiu fazer essa pressão, fazer valer esse volume em gols, mas no segundo conseguiu fazer os 2 gols de zagueiro, né? O Ronald e o Tito fizeram os gols da equipe maringaense. Eu estive lá no Davis, né, cobrindo a partida. E assim, já deu para ver uma disparidade entre as equipes, assim, e talvez seja essa disparidade que a gente, assim, talvez não, talvez isso, o jogo tenha demonstrado o que a gente vê na tabela, né? Uma vantagem de 7 pontos, primeiro para o 5º, com 3 rodadas, é muita coisa. E esse grupo, me parece que os 4 primeiros, como o Edson citou, de fato, tem tudo para fazer a tua parte entre eles, para se definir quem fica entre o primeiro e quarto, enquanto os outros vão cumprir tabela, né? Se a gente tivesse essa tabela ali, se a gente já tivesse essa bola de cristal, a gente colocaria esses 4, nem devia disputar, eu não cumprir tabela, porque de fato parece bem consolidado, assim, com 3 rodadas, mas parece que de fato Inter, Pouso Alegre, Maringá e o Água Santa devem fazer um campeonato à parte para lutar por essa liderança, né? E acaba que e me parece que, ao contrário de outros anos, esse grupo A7 tem 4 equipes boas, fortes, assim, apesar dos 4 adversários, né? São equipes que podem brigar por coisas melhores na competição. E com 3 rodadas, ter essa diferença, né? O G4 não vai mudar e o líder só perde a vaga no G4 daqui 2 rodadas, né? Então é algo muito grande para... Não, 3 rodadas, né? Já que o Santo André e o São José pode chegar a 8 pontos, né? Talvez desse grupo ali abaixo do 5º ou 8º, São José seja a grande decepção, porém, já vinha decepcionando no processo Série A2, vinha caindo muito de produção, e agora vai demonstrando que não conseguiu ter essa recuperação. E eu tô com o Eros nisso, né? São 3 rodadas, mas me parece que esses 4 vão fazer um campeonato da parte desse grupo A7. Infelizmente, a gente chega mais uma vez no Grupo A8 com poucos jogos devido à situação trágica pela qual passa o Rio Grande do Sul, né? Avenida em Novo Hamburgo e Cianorte Brasil de Pelotas foram suspensos por conta das enchentes que ainda assolam o estado. A bola rolou no empate entre
Hercílio, Luz e Concórdia por 1-1, e o Barra fez 3-0 no Cascavel, os gols marcados por Alex Henrique, Marcelinho e Guedes. Só quem fez 3 jogos na chave até agora foi o Cascavel, que tem 3 pontos, está na 4ª posição até o momento. O líder é o Barra, com 3 pontos em 2 partidas. E ao falar do grupo, Felipe, eu já queria que você emendasse também sobre sua opinião. Você que está mais ao sul do país, né? Você que é do Paraná, a gente queria saber qual a sua opinião sobre essa situação de para ou não para o futebol brasileiro, qual seria a melhor solução. A gente sabe que não tem uma solução pronta, mas qual seria seu sentimento se você fosse o presidente? Se você fosse o Edinaldo Rodrigues, por exemplo, e aí essa situação também se estende ao Marcos, quando for falar do grupo, Marcos, fala também sobre essa possibilidade de parar ou não o futebol brasileiro. Ainda bem que eu não sou o Edinaldo, né? Nem pela questão de ser presidente, mas pela questão mesmo de comportamento dele e tal. Mas assim, o ideal realmente seria parar todas as divisões que tem gaúchos, né? Porque é uma coisa que vai influenciar, assim, de alguma maneira vai influenciar lá na frente, né? Esses clubes que reclamam, principalmente na Série A, de que não pode prejudicar os 17 equipes em detrimento de 3, quanto mais ficar com essa questão de jogos apenas de gaúchos serem adiados, lá na frente vai continuar tendo muitos jogos para serem disputados, né? E não dá para duvidar nada em relação à questão até mesmo de chegar numa penúltima rodada de Brasileirão, ter que esperar por mais jogos serem disputados, porque na última rodada seria disputada com todas as equipes, né? Então é algo que é claro que na Série A é uma realidade diferente, né, da Série C e da Série D, mas aí também tem que entrar a questão da CBF, né? Do aporte financeiro, uma instituição que tem faturamento bilionário, que tem total condição de sustentar, caso precise, esses clubes gaúchos, e não só os gaúchos, né, mas também os clubes que fazem parte da chave, né, das chaves, principalmente na Série D. Na Série C também tem a mesma lógica da Série A, né, claro que contexto diferente econômico, e na Série D é um efeito dominó, né? O A7 está com jogos. Felipe ficou mutado. Acho que ele acabou caindo. Marcos, você pode continuar e aí depois o Felipe volta para complementar a opinião dele. Eu estava até ouvindo esses dias um episódio do podcast Baião de 2, né? Eles fizeram um episódio sobre a Série D do Campeonato Brasileiro e também acabaram mencionando a situação do sul do país. E a questão, soltaram uma frase muito interessante, né? Que se a sede da CBF fosse em Porto Alegre, esse campeonato já estava paralisado há muito tempo, né? Eu acho que a discussão está sendo feita muito de cima para baixo, né? Pensando na situação dos grandes, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, né? De outros não grandes, mas que estão frequentando a Série A, como o Atlético Goianiense. O que eu vejo aí, no caso, embora se use muito o discurso de que é pelas vítimas, eu não vejo isso acontecendo, né, na prática. E aí eu vou até para a questão da Série D, se a gente for olhar só questão, primeiramente, só questão de isonomia esportiva, né, até essa terceira rodada, só um time jogou as 3 rodadas. E esse time foi o Cascavel. O Cascavel perdeu de 3-0 agora para o Barra. Só tem 3 pontos, 2 derrotas em 3 jogos, venceu apenas na estreia o Avenida, né? E nisso, quem está atrás, que são os 3 gaúchos, cada um com uma partida. Novo Hamburgo com 1 ponto, Avenida com 0, Brasil de Pelotas com 0. Eles terão ainda vários jogos para fazer, tendo visto que já estamos na terceira rodada, 2 jogos, cada um não fez 2 jogos, e já entrarão em campo com a obrigação de chegar forte para poder eliminar um rival ali direto, que é o Cascavel, que é favorito, né? Pelo menos a brigar por uma das vagas no grupo, né? Só que cabeça que entra Novo Hamburgo, Avenida, Brasil de Pelotas, uma situação de tragédia, de uma reconstrução do Estado, e também o clube, né? Como é que o clube vai se reconstruir numa situação dessa, né? E como é que o Cascavel vai ficar assistindo de longe essa situação acontecendo?
Acho que os dois lados, claro, que do lado do Cascavel fica apenas o lado esportivo, né? Que não está sofrendo direto, não está sofrendo com as chuvas. Né? Mas para o Novo Hamburgo, para o Avenida, para o Brasil de Pelotas, não só a questão esportiva, mas também o lado psicológico. Ter que encarar isso tudo de peito aberto e tendo a obrigação de aproveitar o mau momento do adversário e, ao mesmo tempo, tentar se reconstruir dia após dia, depois de uma catástrofe dessa que acontece em todo o estado. Né? E já falando na questão humanitária, né, eu vi muito debate em outros podcasts falando que futebol, qual seria o papel do futebol neste momento, né? E não se fala que paralisar o campeonato não significa que tem que paralisar o futebol como um todo. Né? Os próprios defensores da ideia de manter o campeonato, Flamengo e Palmeiras, por exemplo, não podem fazer um amistoso e levantar fundos para ajudar o Rio Grande do Sul. Precisa estar em meio de competição, precisa estar afetando o psicológico de quem está sofrendo com a catástrofe e ainda tendo que entrar dentro de campo logo mais, né, em uma circunstância de desvantagem. Não dá para essas equipes fazerem um amistoso, ajudarem o estado do Rio Grande do Sul, a população, a se reerguer de uma forma diferente, sem que atrapalhe o andamento do campeonato. Temos outras competições rolando em paralelo, a própria Copa do Nordeste, né? Paralisar o Campeonato Brasileiro não necessariamente significa parar o futebol. E o futebol pode continuar cumprindo o seu papel sem que prejudiquem as equipes gaúchas que estão sofrendo neste momento. Enfim. Eu falo do efeito dominó que pode causar na Série D, né? Porque o A7 também já está sendo indiretamente afetado, né? Porque vai ter que esperar o A8 acabar. Assim como o A5 e o A6 também vão ter que esperar o A7 e o A8 se definir para ter os confrontos nas oitavas, né? Então já é todo um efeito dominó causado. O Cianorte, por exemplo, né, vai ter 3 rodadas sem jogar, né? São 3 jogos para gaúchos, diretamente a equipe teria. Então também fica essa questão, né? E de fato, né, não tem muito clima, não tem nenhum clima para os times gaúchos jogarem. E de fato é algo assim que deveria paralisar bem aí a competição. Só a Série B mesmo que não tem influência, né, em nenhum time gaúcho, porque não tem nenhum time gaúcho, mas de fato é uma questão que tem que ser colocada sim, tem que ser definida para paralisar por um tempo, porque se não paralisar totalmente, lá no final também vai ter efeito essa não paralisação total. E a gente já viu várias personalidades do futebol, né? Jogadores, treinadores, aqueles que estão diretamente ligados ao batente, falando que nessa hora o futebol tem que ficar para trás, que a questão humanitária, solidária é prioridade. Acho que é até desumano você tentar fazer com que um jogador, por exemplo, que está no Rio Grande do Sul, trabalhando na linha de frente, ajudando o resgate, ajudando com doações, tirar ele de lá para que ele vá treinar e jogar em outro estado, enquanto o pessoal ainda está lá no meio da lama, né? Porque o volume da água voltou a subir. Então, se você tem os principais personagens do futebol, aqueles que estão no gramado ou na beira do gramado se posicionando a favor da paralisação, cabe aos dirigentes, ao pessoal que só assina o cheque, de arrumar uma maneira de pagá-los e parar o futebol por um tempo, porque isso aí não vai prejudicar a vida de ninguém. Bom, a gente vai chegando ao fim, né, dessa edição 114 do quarta categoria. 1 minuto para o Marcos, 1 minuto para o Felipe, para a gente encerrar por aqui. Bom, agradeço por mais um episódio de quarta categoria, né? Meu destaque aí final vai para essa questão humanitária. Acho que, como foi falado aqui, não tem clima para a continuação das competições nacionais. No caso da Série D, acho que no mínimo o grupo A8 tem que ser paralisado, mas no mínimo isso tem que acontecer, né? Isso interfere em isonomia esportiva, questão humanitária, psicológico dos atletas. Tem vários argumentos para isso, vários. Então não podemos não dá para ficar assistindo essa situação acontecer dessa forma. Tem que ser paralisado mesmo. Só complementando essa questão também, né? A gente soube hoje que o Salgado Filho é o aeroporto de Porto Alegre, que recebe muitos desses times, né? No caso do Série D, tem muita viagem por ônibus, apesar que os paranaenses também vão lá para o Rio Grande do Sul, né? Então também tem que usar os aeroportos. O Salgado Filho só vai de setembro, né? A ter operação normal, digamos, né? Então, a logística também atrapalha, né?
atrapalha e demonstra, né, que realmente assim, os campeonatos que tem times gaúchos, né, eles são muitos, né, são 3 na Série A, 3 na série C e 3 na Série D. Então também tem um impacto, sim, né, porque são 17 que estão ativos, que os 3 não tem um peso, né, não só o peso esportivo, mas também o peso, como vocês disseram, humanitário, que de fato o pensamento deles não tem como tirar o Thiago Maia das enchentes, que salvando uma senhora com ela nas costas, e pensar que ele vai jogar futebol daqui a uma semana, como se nada tivesse acontecido. Não só isso, mas também fisicamente, porque os times vão ter que fazer uma nova pré-temporada para entrar em campo novamente. Pois bem, a gente vai encerrando por aqui a edição 114 do Quarta Categoria. Agradecemos também a você que está nos acompanhando. Compartilhe nossos episódios, deixa o like no YouTube e acompanhe nossas redes sociais. Vai no @pcategoria e fica ligado que a gente tem novidade chegando por aí. Então, valeu, Felipe, valeu, Marcos. Um abraço para todo mundo e até semana que vem.